Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Quero também deixar o meu abraço especial aqui para todos os pais. Dizer que é um presente de Deus, ser pai, ter esse privilégio de ser pai. E a palavra de Deus, ela diz assim em 3 João, versículo 4, palavras de um pai, né? Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, se você é pai, que conhece a palavra, que ama a Deus, então você vai fazer coro comigo em cima desse texto, desse versículo. E você que é filho, entenda isso, né? A maior alegria de um pai, não só no dia dos pais, né? Não é ganhar presente, não é nem necessariamente ver o filho prosperando financeiramente, intelectualmente, enfim, adquirindo bens ou coisas do tipo. A maior alegria, se de fato você conhece a Deus e sabe o que é melhor, é ver os seus filhos andando na verdade. Então eu deixo aí um recado para o meu filho. Tá vendo, filho? É isso aí, ó. A maior alegria do pai é saber que você anda na verdade. Que assim seja, né? Que muitos pais se alegrem com essa palavra e com o cumprimento dela na sua família, né? Que hoje seja um dia de celebrar a vida, a salvação, a harmonia e a paz de Deus para cada lar, para cada pai, para cada mãe, enfim, para cada filho. Tá bom? Nós vamos olhar hoje para um personagem bíblico, dentre tantos exemplos que nós temos de bons pais na Bíblia. Também temos muitos exemplos negativos, mas nós queremos hoje ser edificados por meio da vida de Jairo. Talvez um personagem que não é muito conhecido, mas um personagem que tem muito a nos ensinar, certamente, pelo seu exemplo de pai, pelo seu exemplo de fé, pelo seu exemplo de perseverança, pelo seu exemplo de humildade e de amor. Quero que você acompanhe comigo e abra o texto bíblico, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Na verdade, essa passagem, onde a filha de Jairo é ressurreta, essa passagem ela se encontra também no Evangelho de Mateus e em Lucas. Mas nós vamos nos deter aqui no Evangelho de Marcos. Segundo Marcos, as palavras do evangelista aqui capítulo 5, a partir do verso 21. Então aqui está o texto. E nós não vamos ler tudo de uma vez, não. Nós vamos olhar para esse texto em partes, em 3 partes, e através do discorrer desse texto, eu quero olhar com vocês 3 atitudes de um pai exemplar. Claro que nós estamos hoje focando na figura de um pai, mas as atitudes de Jairo aqui demonstradas, elas servem de lição para toda e qualquer pessoa, tá bom? Toda e qualquer pessoa que ama a Deus, que quer agradar a Deus, que quer também ser um exemplo, não só no caso aí do homem de pai, mas de toda pessoa, né, de cristão no geral, tá bom? Então, a primeira atitude exemplar aqui que nós vamos ver é que um pai exemplar, primeiro ele procura a pessoa de Jesus. Vamos ler aqui a partir do verso 21 até o 23. A história começa dizendo assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Ou, projetando aqui para vocês uma outra versão, né, diz que uma grande multidão se reuniu, né, ao seu redor. E eu li na outra versão aqui na minha Bíblia porque eu estava com saudade dessa palavra, aglomerou-se perto dele, né? Que vontade de aglomerar, né? Logo, logo a gente vai poder. Mas era isso que estava acontecendo ali, tá bom? Não havia nenhuma pandemia, então o pessoal estava livre ali para aglomerar, e era isso que eles faziam, indo atrás de Jesus e dos seus milagres, né? Na verdade, muita gente ali que não estava interessada na pessoa de Jesus, mas nas coisas que ele fazia. Muito bem, verso 27 ali, acompanhe. Então, chegou ali, grifo meu ali, né? Destacando em vermelho ali, chegou ali um dos dirigentes, ou como diz em outra versão, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Outra atitude dele em seguida, foi até Jesus, chegou ali e
prostrou-se aos seus pés. Então imagina a cena, aquela multidão ali aglomerando, chega então um homem de destaque, né? O texto diz, um chefe, um dirigente da sinagoga, certamente ali foi abrindo caminho no meio da multidão, e quando chega Jesus, ele se prostra. É mais do que ajoelhar, viu, gente? Ele se prostra diante dos pés de Jesus. E mais do que isso também, ele implora insistentemente. Esse homem estava realmente angustiado. E nós vamos perceber nessa história de hoje, um homem que chega até Jesus angustiado e sai admirado. E não pode ser, nunca será diferente, né, irmãos? Quando nós chegamos até Jesus, quando nós chegamos até Deus, nós vamos olhar para essa história e ela vai servir de lição para a nossa vida. Quando nós buscamos a Jesus, quando nós procuramos a Jesus, nós podemos chegar da maneira que for. Nós não vamos sair daquele jeito que nós chegamos. Certamente que não. Quando nós chegamos até Jesus, nós saímos diferentes. E eu espero que você que está ouvindo essa mensagem hoje, e está, de certa forma, ao se aproximar da palavra, você também está se aproximando do Deus da palavra, porque Jesus é a palavra. E se você está chegando de coração sincero diante dele nessa manhã, certamente no final dessa mensagem, você vai sair diferente, transformado. Porque esse é o poder da palavra. Né? Ele não só está aqui para informar. Ela não foi feita apenas para nos informar. A palavra de Deus é viva e ela é feita para transformar. Todo mundo que chega até Jesus, da maneira que chegar, sai transformado, sai admirado com o seu poder. Muito bem, então ele chega ali e implora incessantemente. Qual é a súplica dele ali, né? Ele diz assim: minha filha, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Uma declaração de fé, aqui já, desde o começo. Jairo, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que aquele homem que estava ali não era um simples homem. Era aquele que podia resolver o seu problema. Né? É aquele que podia aliviar a sua angústia, aquele que podia curar sua filha. Sua filhinha que estava morrendo. Nós vamos ver mais à frente, né, que essa menina tinha 12 anos de idade. Isso está narrado ali no verso 42. O evangelista Marcos, ele narra no final aqui. Lucas narra logo no começo, né? A menina, versículo 42, tinha 12 anos de idade. Era uma adolescente. Filha única também é um detalhe que Lucas traz no seu texto, que essa menina era filha única. E eu posso imaginar, irmãos, no lugar desse pai, né, a angústia dele. Então obviamente quem é pai, quem é mãe, sabe do que estava acontecendo ali no coração daquele homem. E nesse caso, tendo um filho único, eu também sou pai de um único filho, e a gente imagina como deve ser esse momento de sofrimento quando os nossos filhos adoecem, né? Tem muitas coisas que deixam os pais tristes, mas talvez uma das maiores delas é quando a gente vê o nosso filho doente. E nesse caso aqui, a filha à beira da morte. Eu lembro que quando meu filho nasceu, por conta da dificuldade de saúde da minha esposa, tomando remédios fortes, tarja preta, e meu filho foi, obviamente, esses remédios passaram para ele, né, na gestação. E assistindo ali o parto, eu lembro que quando o médico tirou o bebê da barriga da mãe, ele saiu quietinho, sem nenhum sussurro, nada, nem um chorinho. E o médico já olhou para mim e falou: pai, fica tranquilo, né? Esse negócio da criança sair berrando é só na novela da Globo. Né? Acho que ele quis me aliviar naquela hora ali, né? E eu fiquei tranquilo assim, falei, bom, tudo bem, né? Ele estava olhando assim, mas sem chorar. Aí teve todo aquele processo, né, de limpar o bebê e tal, e eu acompanhando. Daqui a pouco o bebê foi para uma enfermeira, onde ela foi pesar e aquela coisa toda, e também continuar fazendo a limpeza dele ali. E aí eu lembro que eu cheguei na enfermeira, acho que o médico não tinha combinado com ela, né?
E eu cheguei na enfermeira e falei, nossa, ele não está chorando, né? É normal isso? A enfermeira olhou assim para mim com aqueles olhos assim, né, esbugalhados, assim, falou assim, pai, não é normal não. Tudo que o médico tinha falado, momentos antes, foi por água abaixo, né? Eles não combinaram. E logo depois, mais tarde, chegou a responsável chefe ali da enfermagem, com uma pasta na mão, um relatório, e dizendo assim, seu filho vai precisar ser transferido para uma UTI, para um outro hospital que tem mais recursos, porque nós aqui não temos. E aquela palavra assim já bateu firme no meu coração. Eu já tinha uma expectativa, né, de que não seria fácil. E aí ela trouxe o relatório, eu dei uma olhada, né? E aí estava escrito assim, eu lembro da frase que estava ali no relatório, né, que a criança havia nascido deprimida. Aí eu li aqui, né, a criança nasceu deprimida. Aí eu lembro que eu falei ainda para a enfermeira assim, né, tentando até nessa hora descontrair um pouco. Eu falei, nossa doutora, nasceu deprimida, né? Será que ele já sabe que é corintiano, né? Mas o coração ali por dentro apertado demais, porque o que poderia acontecer? Eu não sabia, eu estava temendo pela vida do meu filho. E ali então ele foi transferido, eu fui com ele horas depois, né? Foi um processo muito doído ali de esperar uma ambulância. O menino nasceu mais ou menos às 6 da tarde, a ambulância foi chegar meia-noite para transferir. Então você ficar esperando 6 horas, não sabendo se o seu filho vai resistir, foi muito angustiante. E eu me coloco no lugar de Jairo quando ele chega até Jesus nessa hora, implorando. Eu lembro que eu fui ali no hospital ali, até o assistente social ali, o responsável, para chamar a ambulância. Eu fui algumas vezes implorando, falei, meu filho não está bem, vocês precisam mandar essa ambulância logo. Ele disse, não depende da gente. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí você fica na mão do sistema nessa hora, né? Mesmo tendo convênio. Mas era uma angústia muito grande, porque eu queria fazer alguma coisa pelo meu filho. Se pudesse, eu levaria ele correndo até o outro hospital, mas não podia fazer isso, não podia colocar eu num táxi. Eu não tinha permissão de fazer isso. Cheguei até a perguntar se eu podia contratar um táxi e levar. Ele falou, não, ele precisa ir num carro apropriado para isso, com oxigênio e tudo. E ele falou, eu entendo a sua angústia, mas a gente não pode, tem que esperar. E Jairo chega aqui desse jeito, Senhor, minha filha está morrendo. Mas sabe uma coisa legal que a gente aprende com Jairo aqui, irmãos? Eu não sei. Provavelmente ele deve ter procurado outros recursos. Ele era um homem que tinha recursos, ele era um homem importante. O texto fala que ele era chefe da sinagoga. Era um homem respeitado, conhecido por muita gente. Era um homem que provavelmente tinha influência na cidade. E ele provavelmente também deve ter tentado outros recursos para curar sua filha, para resolver o problema dela. Mas o fato é que Jairo deixou talvez aquele orgulho de lado, porque o homem que fazia parte de uma sinagoga, Jesus não era muito bem-vindo, né, para o pessoal da sinagoga ali da época. Ele foi expulso até da sinagoga uma vez, acusado de falar blasfêmias. E Jairo era o responsável da sinagoga, era o líder. Imagina o pessoal sabendo que Jairo tinha ido procurar Jesus. Mas ele deixou o orgulho de lado, diante da situação de quase morte da sua filha, ele vai até Jesus. Como chefe da sinagoga, ele certamente enfrentou barreiras ali. Ele teve que provavelmente quebrar o seu orgulho, mas ele foi. Ele não deixou de ir até a presença de Jesus, e mais do que isso, quando ele chega até Jesus, isso mostra que Jairo realmente conhecia Jesus, que Jairo acreditava em Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. E essa é uma grande atitude que nos ensina muito como pais, porque nós como homens, nós temos essa tendência de sermos orgulhosos, de queremos resolver do nosso jeito os problemas da nossa casa, né? De muitas vezes também deixar com que o orgulho suba, né? A soberba, e nos faça pensar que a nossa família é bem tratada, é bem cuidada, é bem edificada porque nós estamos ali.
por causa do nosso braço, por causa da nossa inteligência, da nossa eloquência, do salário que nós ganhamos, do trabalho que nós temos, daquilo que nós fazemos, da maneira como nós administramos o lar. E muitas vezes Deus permite que venham sofrimentos e tribulações como esta, para nos colocar de volta no devido lugar, o lugar da dependência de Deus, da prostração, de reconhecer que nós não somos nada e que precisamos de Jesus, que nós nos rendemos totalmente à vontade dEle. Quantas vezes você já se deparou, né, diante de uma situação onde Deus quebrou o teu orgulho e você teve então que se prostrar? Não precisaria ser assim, irmãos. A prostração diante de Deus deveria ser uma prática diária nas suas orações, de reconhecer que nós, todos os dias, né, se nosso filho é alguém hoje na vida, não é por nosso mérito, é pela graça de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, não é uma promessa, é um provérbio. O que significa isso? Isso significa que o mérito não está no pai, é na graça de Deus. É na graça de Deus. O nosso papel, cabe a nós como pais, como responsáveis, sim, ensinar o caminho. Mas é a graça de Deus que vai conduzir, fazer com que ela permaneça. Porque tem muito pai hoje se culpando por filhos que estão desviados, porque está dizendo, eu fiz tudo o que devia fazer, e pode ter sido verdade mesmo. Mas se ele está acreditando que o mérito era dele, então ele vai se frustrar na mesma medida, porque se o filho se desviou é porque ele não fez o que devia fazer, mas não. Claro que muitos pais também são responsáveis sim à medida em que negligenciam a palavra de Deus na transmissão dessa mesma palavra para os seus filhos, no cuidado, né, da fé, da vida espiritual dos seus filhos, em nutrir seus filhos no caminho. Tá? Muitos pais estão muito preocupados se os seus filhos vão fazer uma boa faculdade, isso é legítimo. Muito preocupados se os seus filhos estão com saúde, isso é legítimo, como era o caso de Jairo aqui. Muito preocupados com bem-estar material, ou enfim, bens de todos os tipos, mas esquecem aquilo que é principal, a vida espiritual, que é a mais importante, que é fundamental. Estar bem não é necessariamente ter um bom emprego, um bom casamento, dinheiro e saúde para dar e vender. Não. Estar bem é estar prostrado aos pés de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que o lugar mais alto que uma pessoa pode estar é aos pés de Jesus. Jairo entendeu isso, deixou o orgulho de lado e prostrou-se. Fez aquilo que devia fazer, buscou, né? Procurou a pessoa de Jesus. E é isso que eu quero incentivar você pai, você mãe, você que está hoje aí nos assistindo, a buscar, a procurar a pessoa de Jesus. Deixar o orgulho de lado, entender que não são os seus recursos suficientes para conduzir a sua vida, tudo que você tem é bênção de Deus. E independente das circunstâncias, quando vier uma dificuldade, e mesmo quando as coisas estiverem bem, procura o Senhor Jesus. Não se afaste dele. Não deixe de ter esse privilégio, a alegria de poder se prostrar aos pés de Jesus, para experimentar realmente da sua comunhão, o prazer de estar andando com ele, de ouvir a sua voz, de obedecer a sua palavra. Jairo fez exatamente isso, né? E a primeira grande atitude de um pai exemplar é aquele pai, ou aquela pessoa, de maneira geral, que procura a pessoa de Jesus. Vai até o Mestre. Segunda atitude de um pai exemplar, encontra-se aí nos versículos 24 a 37. Um pai exemplar não só procura a pessoa de Jesus, mas acredita na palavra dele também. Versos 24 a 37, o texto diz assim, Jesus foi com ele. Que gesto amoroso de Jesus. No meio de toda aquela multidão, ele vê aquele homem se prostrando, angustiado, expõe o problema da sua filha, e ele diz, ele acredita, olha, se o senhor for lá impor as mãos sobre ela, hora que nem precisava disso, né? Mas Jesus entende e aceita, ouve esse clamor e começa a caminhar com ele em direção à sua casa. E enquanto estava indo com ele, então o texto diz, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aí é interessante que agora uma outra história muito conhecida vai invadir a história de Jairo, que é a história dessa mulher com hemorragia.
E eu fiz questão de deixar esse texto aí e ler esse texto, porque para mim esse texto tem a ver com Jairo, sim. Se coloque no lugar desse pai angustiado, esse pai que ali vai até Jesus e na cabeça dele existe uma urgência, a filha dele está morrendo, e ele consegue então chegar até Jesus no meio daquela multidão, ele consegue a atenção de Jesus, e Jesus começa a ir com ele e falou, pronto, agora vai acontecer o que eu quero, Jesus vai comigo, vamos se apressar, vamos chegar logo porque ela está morrendo. E Jesus para. Não bastasse a multidão ali, talvez o pessoal abrindo o caminho, os discípulos, olha gente, deixa aí, Jesus tem algo para resolver, tem uma menina morrendo, abre caminho. E no meio disso tudo aparece uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, o texto diz no verso 25, e aí continuando, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e o evangelista Lucas, no seu evangelho, ele vai narrar que nenhum médico tinha podido resolver o problema dela. É interessante Lucas narrar esse detalhe, porque ele era médico, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, essa mulher procurou tudo quanto é médico, e nenhum médico conseguiu resolver o problema dela. E ela gastara tudo o que tinha. Eu não sei quanto era esse tudo que tinha, mas se Lucas diz que ela procurou e nenhum médico conseguia resolver, eu acredito que ela tinha recursos aí para buscar a cura, tentou e não conseguia. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Irmãos, eu não sei exatamente o que acontecia com ela no dia a dia, mas a Bíblia vai narrar que ela tinha um problema de hemorragia. Há 12 anos. Interessante também perceber que a filha de Jairo tinha 12 anos. Ou seja, quando essa menina nasceu, essa mulher começou a ter esse problema. Eu não sei quantos anos ela tinha, essa mulher, mas o fato é que quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a ter esse problema e estava com esse problema até aquele dia, 12 anos depois. Quando ouviu falar de Jesus, verso 27, chegou por trás dele, no meio da multidão, imagina a cena, né? Uma mulher, por si só, uma multidão, né? Ali já é complicado de chegar. Uma mulher que, provavelmente ali no meio de tantos homens, né, naquele empurra ali e tal, né, aquela 25 de março ali, era mais complicado ainda para a mulher, né? Talvez uma mulher com uma doença, uma dificuldade, talvez por conta dessa doença, uma mulher fragilizada, não tinha, mas ela queria muito chegar ali. Então ela deve ter tirado ali força de onde não tinha. Mas ela conseguiu chegar por trás dele e tocar o seu manto. E ela pensava assim, olha que interessante isso. Que mulher de fé, né? E Jesus vai falar exatamente sobre isso. Verso 28. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que perspectiva, hein? Que conhecimento de Deus. Ela sabia que ali estava uma pessoa que era especial, que era divina, que se ela apenas encostasse na roupa dele, ela poderia ser curada. O texto continua dizendo que quando ela toca no manto de Jesus, e essa palavra vai aparecer de novo com a filha de Jairo, isso é uma característica de Deus. Imediatamente cessou a hemorragia. Esse é o nosso Deus. Com ele não tem conversa nesse sentido, né? O poder dele é fantástico. Quando ela toca nele, gente, imagina, eu não sei o que ela sentiu. Eu sei que ela entendeu e comprovadamente, né, ela sabia que ali, imediatamente, sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. 12 anos. Um toque num pedaço do manto. Imediatamente, aquilo acaba. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Um negócio assim também que, né, a gente fica imaginando, como que é isso, né? E aí ele se vira para aquela multidão. Claro que Jesus sabia, mas ele queria, didaticamente ali, ensinar os seus discípulos e confrontar aquela mulher, né, em relação à fé que ela teve. E ele vai então perguntar, quem tocou em meu manto? Verso 31. Os discípulos que, obviamente, estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham toda essa compreensão da sua divindade.
do seu poder, eles respondem naturalmente, né, como se responderia qualquer homem comum. Olha, está todo mundo aqui te comprimindo, né? A multidão está aqui aglomerada ao seu redor e você ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e aí, assim como Jairo de novo, né, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Em outras versões, a sua fé te salvou. E ele não estava falando da salvação eterna do céu ou do inferno. Não, ele estava falando da doença mesmo. A tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. O encontro com Jesus faz isso. Jesus limpa, Jesus transforma, Jesus cura. E até esse ponto aqui, agora se coloque no lugar de Jairo. Se coloque no lugar de Jairo. Por que essa história tem a ver com Jairo? Porque na cabeça de Jairo, se eu me colocando no lugar dele, eu fico pensando, meu Deus, minha filha está morrendo, tudo bem, né? Essa senhora aí precisa, mas aqui entre nós, ela já está sofrendo há 12 anos, espera mais um dia, né? Deixa aí o cartão para ela, Jesus, e ela procura depois, ou marca uma consulta mais tarde, sei lá. A fé de Jairo foi colocada em prova aqui. Porque ele chegou daquele jeito que chegou, mas estava indo tudo bem, né? Jesus ouviu e estava indo com ele. Quando há essa interrupção, Jesus para ali, tem todo aquele momento onde ele começa a perguntar quem é que me tocou. E eu imagino Jairo: Senhor, mas vamos. E os discípulos: Senhor, mas não tem como, tem muita gente, né? E a menina está lá, está morrendo. Não perde tempo com isso aqui. Mas, gente, quem é Jesus? É o dono do tempo. É o médico dos médicos. E ele vai mostrar isso. Mas a fé de Jairo estava sendo provada. Tanto é que o texto vai dizer que enquanto ele ainda estava falando, olha só como Deus prova a fé de Jairo aqui. Chegam algumas pessoas da casa de Jairo. Não era gente desconhecida, não. Era gente da casa de Jairo. Né? E o texto vai frisar, né, que ele era o dirigente da sinagoga, sempre está frisando isso. E vai trazer uma notícia trágica para ele, que vai de fato testar a sua fé. Sabe qual é a notícia? Sua filha morreu. E aí eles, termina a frase assim: não precisa mais incomodar o mestre. Gente, o que é isso, hein? Coloque-se no lugar dele. Eu fico imaginando naquele dia que meu filho nasceu, esperando a ambulância vir buscar para levar para o hospital, e de repente chegasse alguém e falasse assim: não precisa mais chamar a ambulância. Meu Deus, não quero nem pensar. Mas Jairo ouviu algo nesse sentido. Olha, Jairo, não precisa mais se preocupar, não. Chega de correria. Não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha morreu. E quantas vezes nós ouvimos a própria vida e ela apresenta pessoas e situações como essa, né? Gente que quer realmente nos fazer perder a fé. Circunstâncias que querem nos fazer desanimar. A gente está ali, sinceramente, buscando a Deus no nosso dia a dia e, de repente, as circunstâncias da vida ou até pessoas agem dessa forma conosco. Olha, não incomoda mais a Jesus, não tem mais jeito. É um pai que ora por um filho, uma mãe, ou um filho que ora por um pai, uma esposa por um marido por uma esposa, e aí escuta esse tipo de frase: olha, desiste, isso aí não tem mais jeito. Pode parar, não incomoda mais o mestre, não. Já deu o que tinha que dar. E Jesus vai, diante disso, versículo 36, é bem interessante que começa assim: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não
tenha medo. Você ficaria com medo? Jesus percebeu isso nele. A fé sendo provada ali, né? Como nós cantamos hoje. Ele tinha a oportunidade de crescer um pouco mais. Não tenha medo. Sabe o que é medo? Sabe o que é medo? Medo é aquilo que os palmeirenses sentiram ontem quando o Jô fez aquele gol de pênalti. Ou quando o Cássio defendeu a primeira cobrança lá. Aquilo é medo. Hein? Não vão admitir não, mas tiveram. Viu? Depois passou, mas que tiveram. Não tenha medo. Jesus disse para ele, crê, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esses discípulos estavam mais próximos de Jesus. Interessante isso. A fé de Jairo sendo provada. Mas a atitude de um pai exemplar é que ele agora acredita na palavra de Jesus. Jesus fala para ele, creia, acredite. E Jairo, firme, né? Eles continuam seguindo o caminho. Eu não sei o que passou no coração de Jairo naquela hora, mas o fato é que ele foi. Ele foi e Jesus foi com ele. E ele acreditou na palavra de Jesus. Verso 35. Está aí, né? Muitas pessoas vão dizer isso para você. A vida vai dizer isso para você em alguns momentos. Deus vai permitir que isso aconteça. Não precisa mais incomodar o mestre. Gente que não tem fé e quer desanimar você. E às vezes essa pessoa vai estar do seu lado, viu, irmão? Isso pode acontecer. O Jó passou por isso. No meio de sofrimento, a própria esposa falou para ele, em outras palavras, isso aí. Ó, não precisa incomodar mais o mestre, não. Amaldiçoa Deus e morre. Não tem mais jeito. A esposa, hein? Mas ele permaneceu firme. Acreditou na palavra de Deus. Acreditou na palavra de Jesus. Lá para frente, no versículo 40, Jesus vai chegar ali no ambiente e ele vai dizer, não, a menina não morreu não, ela está dormindo. E o pessoal que estava lá chorando, de repente começou a rir. Mas rir da cara dele. Rir de Jesus. E tem gente que vai rir de você. Quando você mostrar fé. Quando você mostrar uma fé inabalável. Quando você confiar na palavra de Deus, tem gente que fala, ih, rapaz, ainda está nessa? Está orando por isso ainda? Está esperando isso ainda? Está fazendo desse jeito, meu amigo? Né? E vão rir. Talvez aí você adolescente, você jovem que está firme na palavra de Deus, os seus colegas, entre aspas, né, vão olhar para você e vão rir da tua cara. Não, mas você acha que Jesus vai fazer isso por você? Você acha que vale a pena continuar perseverando assim? Você acha que... Aproveita a vida, rapaz. Vai, parte para outra. Não incomoda Deus. Ou vão rir. Não, ele não vai fazer isso não, rapaz. Você não merece. Vão rir de você. Mas se você acredita na palavra dele, Deus vai fazer o melhor. Ele é soberano. Nesse mesmo momento que a gente está aqui, talvez tenha alguns filhos sofrendo com pais internados, entubados, ou até que já não estão mais aqui. E você continua firme. A sua fé tem sido testada, tem sido provada. E a pergunta é, você vai continuar acreditando na palavra de Deus? Vai continuar seguindo e se aproximando e procurando Jesus diante das circunstâncias e apesar delas? Não se esqueça, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e o plano dele não pode ser frustrado. Isso vai acontecer aqui na vida de Jairo. A última palavra sobre a sua vida, ela sempre é de Jesus. Não esqueça disso. Não importa o que os outros estão dizendo. Se você acredita em Jesus, a palavra dele vai ser a última palavra na sua vida. E ela sempre é melhor. Ela sempre é perfeita. Ainda que a gente não entenda, acredite na palavra de Deus, porque ela é melhor. Ela é soberana. É melhor para mim, é melhor para você, é melhor para todo mundo. E uma última atitude de um pai exemplar é que ele se impacta com o poder de Jesus. Ele é impactado com o poder de Jesus. Se ele procura a pessoa e acredita na palavra, certamente ele será impactado com o poder. É isso que Jesus vai mostrar para ele daqui para frente. Versos 38
a 43. Quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Provavelmente aquele pessoal até contratado para isso, né? Tá, toda uma turma lá, chorando, aquele clima, né? Aquele alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz, imagina. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Jesus pediu que todo aquele pessoal ali, aquele pessoal da falta de fé, da incredulidade, aquele pessoal apenas do momento ali que consegue enxergar apenas um palmo à sua frente em termos de fé, aquele pessoal do pessimismo, aquele pessoal do contra, falou: sai todo mundo. E deixou que ficassem provavelmente apenas aqueles que estavam ali acreditando no fundo do coração que algo poderia mudar. E então ele vai até o local onde estava a criança. E ali é maravilhoso o texto a partir de então, 41, tomando-a pela mão. E Jesus quebra regras aqui, né? Mas ele é Deus, né? Quem são as regras diante dele? Né? Ele não poderia tocar num cadáver, se tornaria impuro, mas ele pega a menina pela mão. E ele fala duas palavras aqui em aramaico, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Na verdade, literalmente, essa palavra, ela significa pequena mulher, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, olha aí de novo aparecendo o termo, né? Imediatamente. Ele pegou pela mão dela e disse: menina, levanta. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Olha aí, 3, ó. Isso os deixou atônitos, ou em outras versões, maravilhados, ou conforme meu ponto aqui, impactou aqueles que estavam ali. O poder de Deus impactou aquela casa. E aí ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Né? Eu gosto desse final aí, né? Agora vamos começar e continuar a vida normal, né? Adolescente de 12 anos come, né? Então, a primeira coisa que ele manda fazer é, o adolescente gosta de um garfo, né? E aí, então Jesus falou assim, dá comida para ela, né? Ai. Mas olha aí, agora voltou, está viva, está restaurada, e o poder de Deus impactou todo mundo ali. A palavra talita, né, conforme eu já disse aqui, ela é uma palavra, na verdade, a tradução dela, literal, é pequena mulher levanta, né, talita cumi. E essa palavra talita, ela tem uma conotação afetiva, como se tivesse querendo dizer assim, querida, sabe? Querida. E ele toma a menina pela mão, da mesma forma como talvez uma mãe ou um pai toma um filho pela mão, num dia de manhã, assim, e ele diz assim, talvez você tenha feito isso hoje com seu filho, né? Como eu fiz com o meu. Querido, querida, está na hora de acordar. Quem não faz isso com as crianças, né? Quantas vezes meu pai não fez isso comigo? Ele era o responsável, né? Eu dormia ali na sala, nunca tive quarto. É um quarto só para mim, né? Então, minhas irmãs ficavam no único quarto que tinha, além dos quartos dos meus pais, e eu ficava dormindo na sala. E era rotina, era sagrado. Todo dia de manhã, meu despertador era meu pai. Eu não precisava se preocupar. Não precisava colocar o relógio para despertar. Meu pai chegava ali, colocava a mão e dizia, filho, levanta. Está na hora. Está na hora de trabalhar. Então, é maravilhoso isso, né? Hoje eu fiz isso com meu filho. Fazendo com meu filho o que meu pai fazia comigo. E é tão gostoso você ou colocar o filho para dormir, mas também você ir lá e despertar teu filho, né? E poder ver ele abrindo os olhinhos,
Não é mesmo? É tão gostoso isso. Querido, acorda. E talvez Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Se eu pudesse aqui imaginar alguém que está longe de Deus, alguém que o pecado já adormeceu, que está cego para a realidade da vida espiritual, está nas trevas, ou você talvez que ainda não conhece Jesus de fato. Talvez hoje é o dia dele chegar para você, você que está morto nos seus delitos e pecados também, pegar na tua mão e ele está dizendo para você, querido, acorda. Se você já conhece Jesus, mas está afastado dele, da comunhão com ele, está desanimado, as circunstâncias da vida, talvez hoje chorando porque não pode dar um abraço no teu pai, Jesus está pegando na tua mão hoje também, porque ele é um pai que nunca vai faltar. E ele está dizendo para você hoje, querida, acorda, estou aqui, levanta. Não fique dando ouvido para o que os outros estão dizendo aí, querendo desanimar você, querendo trazer mais frustração para a sua vida. Não dê ouvidos nem para o seu coração enganoso, não. Estou aqui. Levanta. E Jesus disse isso para aquela menina e o poder dele impactou toda aquela casa. É isso que acontece quando a gente procura a pessoa de Jesus, quando a gente aprende e acredita na palavra dele, a gente é impactado pelo poder dele. Você percebe o poder nisso? É como se ele estivesse dizendo, se eu te tomar pela mão, mesmo a morte, será como apenas mais uma noite de sono. Ela não está morta, ela está dormindo. Para muitos, talvez você já não tem mais jeito, você já morreu para a vida, mas para ele não. Para ele não. Se ele te pegar pela mão, a morte é como mais uma noite de sono. Acorda, levanta. Jairo teve sua fé ali contemplada, foi impactado pelo poder de Jesus. O solo da ressurreição prevaleceu sobre o coral do choro, do luto e da dor. Porque era isso que de fato estava acontecendo ali. Muita gente já deu o caso como perdido. Ela morreu. E ali havia um coral de luto. Um coral de choro. E quando Jesus chega, o seu solo da ressurreição prevalece sobre o coral da morte. Ainda que uma multidão desacredite, em Jesus há esperança. Esperança de vida, esperança de restauração, esperança de salvação. E acho que essa é a grande mensagem que esse texto transmite para nós. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Salvador. A pessoa dele, a palavra dele, o seu poder estão presentes hoje, porque ele não muda. Estão aí para impactar nossas vidas. E eu quero terminar recapitulando aqui. Um pai exemplar, antes de nós olharmos para esse mesmo Deus que sabe o que é a morte. Porque ele também morreu e ele ressuscitou. E nós vamos celebrar daqui a pouco os elementos que apontam para esse sacrifício perfeito. Um pai exemplar procura a pessoa de Jesus, acredita na palavra de Jesus, impacta-se com o poder de Jesus. Busque a Deus, creia na sua palavra e o poder dele vai inundar a sua vida. Deus te abençoe.